irmãos. Graças a paz, irmãos aí de casa, né, pela live. Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 4. Hoje é fácil de encontrar, né? Rapidinho encontra, né? Logo no início da Bíblia. Gênesis 4, verso de 1 a 12. A história aí, né? Bastante conhecida. Amém? Então vamos lá, né? O livro de Gênesis, no capítulo 4, verso 1 a 12, diz o seguinte: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Amém? Com misericórdia pelo texto. Mas Deus é poderoso, o Senhor é glorioso, ó Pai, que nessa noite possamos, ó Pai, estar com os corações voltados, quebrantados diante do Senhor. Que o Senhor possa, Deus, estar abrindo a nossa mente, ó Pai, nosso entendimento, para compreender do Senhor, Pai, a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né, como eu disse lá antes, né, há uma história bastante conhecida, creio que a maioria conhece e ouviu falar, Caim e Abel. E eu desde criança eu ouvia falar, mas não prestava atenção, ou não sabia, ou não tinha uma orientação do que o texto realmente queria dizer, que era sobre a oferta, sobre o proceder da vida, né? A gente parava mais no ocorrido em si, no assassinato, né? Quando a Caim matou Abel, mas é muito mais do que isso. O texto fala de oferta, né? Então de escolha, de respostas de Deus, né? De atitude em relação às ofertas e das consequências que traz essas escolhas. E a nossa vida não é diferente, né? Constantemente você vai ouvir aí, né, principalmente em palestras motivacionais, né? Para quem faz faculdade, tá, escuta aquelas palestras chatas lá, né? Que vale horas extracurricular, que você precisa de 40, de 60, de 100, sei lá quantos, dependendo do curso. Aí, constantemente lá, o preletor já começa, né? O que você escolher hoje vai ser o seu futuro. Pelo menos essa parte, ele está certo, porque é verdadeiro. E aqui é uma história clássica e clara de que as escolhas, e como nós temos falado sempre, não é nem de salvação nem nada, mas de consequências de vida, né? Para quem escolheu lá atrás, né? Eu digo assim, para quem já está com seus 50 ou 40 aí, escolheu lá atrás estudar e se dedicar e conseguir um bom emprego, vai chegar lá na frente mais tranquilo. Para quem ficou vendo o tempo passar, chegar, vai nem tanto. E para quem é jovem, está começando agora, o que você escolher agora, o seu caminho, né, de vida e tudo, né, vai estar lá na frente. Aí vai, né, poder citar aí, casamentos, são frutos de escolhas, né,
e tal. Não adianta só orar para Deus, Deus faz isso e ir lá e de qualquer jeito que vai ter suas consequências. Para bom, para ruim vai ter consequência. Né? Mas voltando ao nosso texto aqui, aos personagens, Caim e Abel, né, é, Abel era aquele sujeito tranquilo, né, escolheu ofertar para Deus o seu melhor. Né, vou dedicar, e quando nós ofertamos, né, dá aquela impressão nossa que é só de dinheiro, né? Primeira coisa que vem à sua mente quando oferta não é dinheiro? É. Mas o dinheiro seria o último. O último seria o dinheiro. O primeiro seria a vida em si. Porque o que veio primeiro para nós? O que Deus deu primeiro para nós? Não foi a vida? Se você não tivesse vida, automaticamente você não existia, você não teria dinheiro, não teria como você entregar o dinheiro. Mas como que eu quero fazer uma boa oferta de dinheiro se eu não oferto a minha vida? Como que eu serei aceito? E uma das coisas que eu aprendi também que Deus, né, e constantemente nós temos falado, que Deus não aceita ou rejeita a oferta, não é a oferta em si, mas primeiramente é a pessoa, é quem está ofertando. Aquilo que você é, que Deus vai aceitar em primeiro lugar. Então essa história começa com esses irmãos trazendo essas ofertas. A oferta daquilo que ele tinha melhor, aquilo que ele tinha de melhor que Abel trouxe. A Caim trouxe uma qualquer lá, né? Tipo assim, o que se der certo, muito bem. E o resultado dessa escolha, dessa oferta, dessa entrega, a gente vê a consequência. Ah, mas você vai falar, mas Abel, né, com toda a sua dedicação ao Senhor, ainda foi morto, né? Mas até hoje é reconhecido, e depois lá Paulo ainda vai falar do justo Abel. Então, ele foi o primeiro a ter o seu sangue derramado como alguém que servia ao Senhor. Isso vai ser lembrado e ninguém vai tirar dele. Né? Caim não adianta ficar só vivo e ser desprezado por Deus. Essa é uma das consequências que as pessoas não se importam. Né? Para elas, o sucesso, o ganhar dinheiro e ser bem aceito na sociedade vem em primeiro lugar, não se importando se Deus está aprovando ou desaprovando. Então, quando nós olhamos em primeiro lugar, o primeiro ponto, assim, a primeira coisa a se destacar é que nós precisamos sentir-se desafiados com Caim, com Abel, de como nós estamos vivendo, né, a nossa vida, como nós estamos ofertando ao Senhor. Primeiro ponto, então, a escolha de Caim e Abel. Agora, propriamente a escolha deles. Vamos tentar aqui falar o que eles escolheram. Caim e Abel são irmãos, mas fizeram escolhas diferentes em relação a Deus. Fizeram, né, como eu já disse, um escolheu servir ao Senhor com interesse de coração. O outro, do jeito que tiver, tá bom, né? Do jeito que der, desse jeito que tá bom, tanto bom para mim, né, Fábio? Sim, fica bom para mim, né? Fica bom para mim, tem que estar bom para todo mundo, inclusive para Deus. Eu, né, muitas vezes eu achava que quando se estivesse bom para mim, tinha que vir para a igreja e se sentir bem. Lógico, quando a gente se sente bem, é um lugar agradável, a gente gosta de estar, melhor. Mas, em primeiro lugar, servir a Deus não é estar bem para mim. É as consequências disso, essa escolha, se tornar um bem para mim. Né? Se estiver bom, tudo beleza, né? É um direito, né? Não estou nem questionando se a pessoa pensa assim ou não. É um direito dela achar que está bom ou não, mas preciso primeiro que Deus se agrade de mim. Ah, pastor, mas ninguém vai dar conta de agradar a Deus. Tá, disso todo mundo já sabe. Agradar 100% ninguém consegue. Mas as escolhas, os detalhes, sim, Deus agrada, Deus desagrada, né? 100% ninguém é. Mas eu falo de escolha, de atitude de vida que nós devemos estar todos os dias na nossa vida. E Deus, sim, sabe. Se nós que somos seres humanos, pecadores, sabemos avaliar, fazer juízo de valor de determinadas atitudes, imagina Deus que sabe todas as coisas. Então Ele conhece o seu coração, sabe com qual intenção que você está vindo à igreja, com qual intenção que você está falando que está servindo Ele, sabe, né? Muito antes de nós existirmos. Então nós devemos escolher, fazer essa escolha de relação com Deus. Como que eu vou me relacionar com Deus?
Vai ter Deus realmente vai ser em primeiro lugar na minha vida? Ou vai ser só quando sobrar o tempo, na hora que der? Como que vai ser? Como eu disse lá, né? Abel então escolheu trazer a sua oferta do melhor que ele tinha. Quando o texto lá diz que ele trouxe do primogênito das suas crias, a gordura do seu rebanho. Ou seja, para quem já leu o Antigo Testamento, vai perceber que a gordura era o sacrifício, né, aquele que do cheiro, o aroma suave a Deus. Era o sacrifício de, entre aspas, de mais valor que tinha nos holocaustos que tinha, era a gordura. Então Abel, ele quis, porque ele se preocupava em agradar a Deus. Então o primogênito, o melhor do meu rebanho, vou levar para sacrificar a Deus. Então ele trouxe, enquanto Caim, ele trouxe uma oferta de muitos cereais que ele tinha, e nada contra, né? Aí algumas linhas de pensamento vai dizer que era aceito, que a Caim tinha que ter vendido ou trocado com Abel lá e ter levado um animal que era sangue, que era aceito. Não, mas tem a oferta de cereais também. A questão não é nem se era o animal, o sangue, ou se eram os cereais. Caim era lavrador, automaticamente, né? Era cereais. Não era nem essa questão. Era sim de como foi ofertado aquilo que tinha à mão cada um. Se Caim tivesse, né, imagino eu, a Bíblia não diz, mas dá-nos a compreender que se ele tivesse pegado o melhor da sua colheita, e o primeiro lá levado e ofertado a Deus, reconhecido Deus, colocado Deus em primeiro lugar, teria sido aceito também, como foi Abel. Então a escolha de Abel mostra um coração disposto a dar o melhor para Deus. Essa história nós já conhecemos. Agora e a nossa história? A minha e a sua história. A minha eu conheço. A sua, né, da maioria de vocês, eu conheço um pouco. Né? Lógico que não conheço tudo, né, daquilo que vocês já passaram para nós, né, nós conhecemos um pouco. E algumas são tristes. E algumas nós percebemos que não é o melhor para Deus. Infelizmente, não é. Talvez muitos de nós, né, e eu muitas vezes também, não tenham colocado minha oferta de vida como deveria para Deus. Não tenho ofertado com interesse de coração o meu eu, o meu ser para Deus. É triste, mas é verdade. Se eu mentisse e falasse aqui que todos os dias, todo momento eu consigo ofertar uma oferta agradável ao Senhor, estaria mentindo. Deveria ser, lógico que deveria ser, mas infelizmente não é. E é culpa de quem? Minha. E quando você não consegue, a culpa é sua. Não adianta você olhar para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, por quem o seu marido, sua esposa, e colocar a culpa nele, que não é. Às vezes nós queremos mudança, né, dentro da nossa casa, né, lá, o marido, a mulher, os filhos, mas quer que os outros mudem primeiro, né, irmã Jessiara? Quando todo mundo mudar, eu vou mudar também, vai ser melhor. Não, muda você, oferta a sua vida, se os outros for junto, ver o seu exemplo, beleza, se não for, fazer o quê, né? Você fez, você dedicou, né, a história de uma família, 2 irmãos, um ofertou, Abel não estava, a princípio, a Bíblia, lógico, né, não dá esses detalhes, ele não estava preocupado, ou não estava assim, esperando que Caim, né, que dá a entender não, isso é lógico, a Bíblia traz que Caim era mais velho, né, então Abel poderia ter copiado, né, vou esperar meu irmão mais velho do que eu, ofertar, e aí eu vou copiar o exemplo dele. Não, ele, como irmão mais novo do que Abel mais novo, foi lá, ofertou a sua oferta, né, de vida, de escolha diante de Deus, que agradou ao Senhor. Então a escolha de Caim mostra um coração desinteressado em agradar a Deus. Aquela oferta lá, né, como nós fazemos, vou dar o dízimo, ou uma oferta quando tiver na igreja, ou a minha própria vida em si, do jeito que tiver, está valendo. Quantos e quantos, né, que eu já vi, já ouvi falar, não, vou dar o dízimo para Deus me abençoar, para eu ser próspero, para minha casa ser abençoada, para né, não ficar doente, e aí vai, né? Já ouvi isso muitas vezes. Lógico que Deus reverte tudo isso em bênção, faz com que eu seja próspero, que minha saúde vá bem, lógico que faz, mas não motivado só porque eu sou dizimista interessado nisso, ou ofertante, o que quer que seja.
Deus se agrada, se agrada. Mas qual o princípio que está lá no seu coração? Qual foi o seu pensamento quando você veio ofertar a Deus? Quando eu digo que quero ampliar esse conceito de oferta, não só o dinheiro, mas você em si. Quando você vai ofertar a sua vida, quando você se entrega ao Senhor, como que está seu coração? Lembrando que o único que conhece o seu coração na íntegra é o próprio Deus. Nem você mesmo não conhece. Mas naquilo que você sabe. Seu coração vem cheio de segunda, terceira, quinta, décima intenções, não é assim? É assim. Triste, mas é assim. Eu vou fazer assim para que Deus faça isso. Eu vou fazer isso para que Deus me faça isso. Lógico, concordo que nós devemos pedir, sim. Mas não no momento que vai ofertar. Ao ofertar é porque eu reconheço que Deus é o meu Senhor. Porque primeiro Ele me fez, Ele me comprou na cruz com o sangue de Jesus Cristo. E Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda entrega minha para com Ele. Se Ele vai me abençoar, eu tenho que crer que sim. Mas quero deixar bem claro, não se engane, não vá ofertar como uma troca com o Senhor. Deixando bem claro que é para receber algo de Deus. Deus é poderoso para dar muito mais do que a mesquinhez que nós tentamos pedir. Ele pode e abençoa muito mais. Mas eu acredito sim que Deus abençoa muito mais aqueles com os corações desprendidos. Aqueles que ofertam porque querem agradar a Deus. Aqueles que fazem algo a mais para agradar a Deus. Quando está com o coração livre, desinteressado de receber algo de Deus em troca. E é lógico, né, que aí, já falei, Deus, na sua infinita graça, misericórdia e poder, pode reverter tudo isso em bênção. E em segundo lugar, agora vem a atitude de Deus em relação às ofertas. Até antecipei um pouco, mas vem a resposta de Deus. E Deus, diante das ofertas dele, Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Como eu disse já várias vezes, né, vou repetir muitas vezes ainda, porque Deus aceitou a oferta de Abel, porque Ele conhecia o coração puro, sincero de Abel. Aquele homem que chegou diante de Deus para ofertar aquilo que ele tinha de melhor, aquilo que queria agradar a Deus. E hoje é tão difícil isso, como foi para Caim, porque quando nós percebemos alguém que quer agradar a Deus, qual a atitude da maioria das pessoas? Aquilo lá é radical, aquilo lá é puxa-saco de pastor, aquilo é não sei o quê, já vai taxar ele de um monte de coisa, não é assim? Porque na sociedade que nós vivemos, há uma inversão de valores, né? Quem está certo é tido como errado. Como está errado, que vai com a maioria, aí que está certo, para ser aceito. Infelizmente está desse jeito. E aí o precursor disso aí, né, biblicamente, é Caim. Ele estava errado, com o coração cheio de soberba, de arrogância, cheio de si mesmo, que queria ser aceito do jeito dele e acabou dando errado. Por que muitas pessoas se frustram quando chega à igreja? Porque quer, primeiro, um Deus do jeito dele. Não, vamos inverter, vamos começar de baixo para cima, né? Primeiro, quer um pastor do jeito dele, que concorde com ele em tudo. Segundo, quer uma igreja do jeito dele, a igreja tem que atender às suas exigências, às suas mordomias, do jeito que ele quer. E em terceiro, né, o último que ele vai ter coragem de chegar, quer um Deus do jeito dele. Quer moldar um Deus que atenda às suas necessidades. E não é assim. Aliás, completamente diferente. Né? O pastor, igreja, né? Talvez você até pode querer se adequar do seu jeito, mas o que chega de Deus, aí não dá. Né? Talvez você até pode encontrar um pastor que atenda às suas necessidades, o que você quer, talvez até uma igreja que se adequa ao seu estilo, mas Deus aí não tem jeito, aí não dá. Aí não vai dar conta, você não vai encontrar. Se tiver um Deus, aí entre aspas, vai ser um Deus minúsculo, não é o nosso Deus único e verdadeiro, aí vai dar errado. Então, quando nós
ofertamos e somos aceitos por Deus, é isso, é Deus do seu jeito. Então a relação, essa atitude de Deus, ela é do jeito dele, não do jeito nosso. Isso não foi então uma escolha, não foi uma atitude de Deus, não foi arbitrária, nem inconsequente, né, quando ele deu essa resposta diante da escolha de cada um deles. Foi baseado justamente na sua própria justiça, ou seja, na justiça de Deus. Se Deus já sabia que ele iria dar o que ele tem, ou ele tinha e tem de melhor, que era o seu amado filho para morrer no nosso lugar, como que ele vai aceitar alguma coisa mais ou menos? Né? Deus então poderia falar assim, não, vou escalar aqui um anjo, qualquer um anjo, tem miríades e miríades de anjos, vou escolher um aqui, né, que eu achar talvez não está muito me agradando aqui, se bem que não agradar ele mandou embora, né? Mas vou escolher um anjo qualquer aqui, e mandei lá ser crucificado, e né, vai ser pago os pecados. Mas não foi assim. O que Deus tem de melhor, ele nos deu. Então, como que eu posso dar algo, mais ou menos, para Deus? Então, não foi arbitrária a decisão de Deus, a atitude de Deus. Então, Deus não olha, como eu já disse também, não olha para a oferta em si. Quando Ele nos dá a resposta, Ele olha para a motivação do seu coração. Aquilo que tem te motivado, aquilo que você tem pensado. Talvez dos exemplos mais idiotas que eu já consigo me lembrar agora, mas os casalzinhos de namorado, né? Para nós que já foi jovem, para quem é jovem agora, não pensa quando está apaixonado, não pensa o tempo todo no namorado, na namorada. Vai falar que não é assim? Não é assim, Iago? Ah, mentira, né? Vou falar para quem fala a verdade, não é assim? Vocês não pensam? É o povo que mente, não é, Elaine? Né? Esse povo não está mentindo quando está apaixonado, então ele não está apaixonado. Cuidado que esse povo não está apaixonado. Mas é assim. Agora, lógico, com Deus não dá para ser só apaixonado. Tem que amar a Deus. Mas aí é onde eu queria chegar, né? Do meu exemplo idiota. A gente perde no sermão nos exemplos, né, Fábio? Mas onde eu queria chegar. Quanto por cento do seu dia você pensa em Deus? Ficou mais sério agora, né? Te garanto que é muito menos que é no seu namorado, na sua namorada, que você nem está apaixonado, então, segundo o povo aí. Não é? Muito menos? Vamos ver, ninguém respondeu afirmativamente? Muito. Te garanto, certeza. Talvez você não tenha coragem de admitir, mas é verdade. Pensamos muito pouco. Se nós pensamos muito pouco, nós consideramos menos ainda. E nós dedicamos muito menos ainda. Aí está o problema. Você não pensa em Deus, você não mantém um relacionamento ativo com Deus, e você não dedica a sua vida a Deus. Simples, doloroso, cruel, mas verdadeiro. E aí você ainda quer uma resposta, uma atitude boa da parte de Deus, na sua ofertinha medíocre para com Deus? Não vai acontecer, infelizmente. Né? Graças a Deus que Deus é um Deus misericordioso, que não se prende nem a isso, a nossa pequenez, a nossa relação frágil com Ele. Nos ama de forma incondicional. E em terceiro lugar, agora vem as consequências das escolhas. Pensou só que ia ofertar do jeito que pode, que Deus ia fazer vista grossa, ia ficar por isso mesmo? Não, lógico que não. Né? A escolha de Abel trouxe bênção de Deus sobre a sua vida. De ser morto? Talvez. Mártir, ao ponto de ser morto por amar a Deus, porque aquela oferta não foi só, você acha que Caim matou Abel só porque ele trouxe uma oferta que Deus agradou? Não, foi de inveja. Ele sabia, eles eram irmãos, tinham uma certa convivência, sabia que Abel amava a Deus e ele não amava. Então foi por inveja. Aí, como um bom invejoso, né? Ao invés de reverter a situação, de ir lá falar assim, não, meu irmão ama a Deus. Também vou amar, vou seguir o exemplo. Não, mas é melhor eu derrubar o outro, eliminar a concorrência. Agora eu vou ficar tranquilo, aí não vou ter ninguém para me incomodar, meu irmão não vai estar aqui para eu ficar olhando para ele amando a Deus, e eu não, então mata ele, fica resolvido. Aí fica do meu jeito. Infelizmente, essa é a nossa atitude, dentro de igreja. E aqui na nossa igreja, Igreja Batista Nacional Ebenezer,
Já vi, já, irmãos que invejavam o outro, porque sabia que o outro estava ofertando mais a Deus, quando eu digo de prestar um serviço melhor a Deus do que ele, ao invés de ele se espelhar no irmão, não, vou tentar derrubar o irmão, para que aí o irmão fique no meu nível, né? E assim ocorre nos vários níveis da vida da pessoa. Lá no seu ambiente de trabalho, quantas vezes você já viu um colega de trabalho tentando derrubar o outro para ficar acima dele? Não se esforçando, dedicando mais para superá-lo pelos seus méritos. A vida é desse jeito, a concorrência, né, às vezes é desse jeito. Você às vezes não se prepara para estar melhor do que o outro. Você quer que o outro esteja abaixo de você. E a vida espiritual, infelizmente, muitas pessoas vai por esse caminho. E assim foi Abel. Quando ele viu, né, a bênção de Deus sobre, a Caim viu a bênção de Deus sobre Abel, sobre a sua vida, falou, vou matar porque aí eu fico tranquilo. Mas só que a escolha de Caim trouxe maldição sobre a sua vida. Não deu certo o plano dele. Porque aí o que Deus fala para ele, agora se você será errante, será vagabundo, vou colocar aí na sequência do texto para lá quem lê, ou quem já leu conhece, Deus colocou uma marca nele e aí ele seria reconhecido e ninguém iria matá-lo, que ele ia desejar que alguém o matasse, mas Deus ia impedir para que ele lembrasse por muitos e muitos anos que ele era maldito pelo Senhor. Ou seja, a vida dele não compensou. Os planos dele que ele tinha não deu certo. Mas tudo isso foi lá de ofertar uma oferta qualquer para Deus. Então Deus não é um Deus que deixa escarnecer, não é um Deus que deixa ser zombado, não é um Deus que deixa, né, do jeito que está bom. Não é assim que funciona com Deus. Então a escolha de Caim o levou ao pecado e ao assassinato de seu irmão. Ou seja, há uma sequência de erros. Oferta errada ao Senhor, onde Deus ainda alerta ao pecado, está à sua porta. Cuidado, seu semblante está descaído. Mas o que ele faz? Ele vai lá e mata o seu irmão. E é amaldiçoado por Deus. É uma cadência, uma sucessão de erros, de escolhas que deu errado. Se nós não tivermos cuidado, é assim a nossa vida também. Nós começamos a escolher errado e vai uma sequência de erro, e vai errando mais, e vai errando mais, e vai tentando e vai indo, até o ponto que nós não damos conta mais de segurar. E Deus é um Deus justo que abençoa, mas é um Deus de justiça também, que castiga, que pune. Talvez você está acostumado só as pessoas falarem, é um Deus de amor, né, um Deus de bênção. É verdade, mas não é só de bênção, só de amor. É um Deus de justiça e de juízo, que traz consequências às nossas escolhas. E mais uma vez quero deixar bem claro, nem estou julgando aqui se Caim foi salvo, se não foi salvo, nem quero adentrar nessa discussão, mas sim nas consequências da sua vida. Como se tornou a sua vida dali para frente. Todo mundo que olhava para ele sabia que ele estava amaldiçoado por Deus. E assim pode ser a nossa vida também. Uma vida de bênção, quando as pessoas olham para nós e vê refletido em nós Jesus Cristo. Vê a pessoa abençoada. Sabe aquela pessoa lá, talvez, que não foi muito bem sucedido, como eu digo, financeiramente na vida, mas você olha para ela e vê Jesus Cristo, é agradável, você quer ficar perto dela? Você vê aquela pessoa bem sucedida na vida, que é aborrecida, ninguém quer ficar perto? Nem Deus quer ela, quanto mais as pessoas. Então é assim, a bênção de Deus é nós ter as pessoas olhando para nós e ver Jesus Cristo. Para encerrarmos, né, então essa história de Caim e de Abel nos ensina que nossas escolhas têm consequências. Pense nisso. A sua escolha tem consequência. Talvez você não está muito preocupado. Talvez quando você é jovem, né, as pessoas não se preocupam, mas um dia envelhece. Já viu aquele velho ditado? Cada um faz a cama hoje para deitar amanhã? É aquilo então que você, ou um outro melhor, né, você vai colher amanhã o que você plantar hoje.
Talvez você não está plantando uma boa semente hoje. Aí também não vai colher um bom fruto amanhã. Já vi, né, muitos... talvez você fique com dó, né? Mas o velhinho lá, assim, hoje está sofrendo. Mas você vai olhar a história dele, o que ele aprontou quando era ainda jovem, não cuidou bem daqueles que estavam à sua volta, aí depois está lá chorando, querendo que os que estão à sua volta cuidem bem dele. Não justifica também, é lógico, né? Mas há consequências sim. O que eu quero dizer são só as consequências. O que nós precisamos olhar então? Estar atento ao que está acontecendo às pessoas à nossa volta, copiar o que dá certo e rejeitar aquilo que dá errado. Ver as consequências das pessoas, da vida das pessoas, e quando se há tempo ainda de consertar muita coisa. Né? Talvez você fale, mas eu já estou lá com 50, 60, não, mas quem sabe você ainda tem mais 20, 30, 40 anos, eu não sei, né? Ou para quem é jovem, é hora então de rever as suas atitudes e medir as consequências daquilo que pode acontecer lá na frente. Então Deus nos dá a oportunidade de escolhermos o caminho que queremos seguir, mas deixando bem claro, você é responsável pelas escolhas que você faz. Deus está pronto para te abençoar, mas Ele nos dá, por isso nós somos dotados de inteligência, de raciocínio, de capacidade de fazer escolhas. A única escolha que nós não damos conta de fazer é de ser salvo ou não ser salvo. Essa é a única escolha. Mas de servir a Deus com interesse de coração, de ter uma vida que agrade a Deus, nós temos condições sim de escolher. E cabe a nós. Lógico, o Espírito Santo vai ajudar? Vai ajudar. Se você o pedir, se você clamar a Ele, Ele vai te ajudar. A igreja vai te ajudar? Vai. Os pastores vão te ajudar? Vai. Mas a responsabilidade é sua. Não adianta eu, o pastor João, chegar e falar assim, Nayara, você deve fazer assim, assim, assim. Se ela falar que não, nós vamos respeitar a decisão dela. É responsabilidade de cada um. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Abel. Oferecer a Deus o que é de melhor em todas as áreas da nossa vida. Tudo. Ou seja, a sua vida, faça como Abel. Entrega. Se for preciso de entregar a vida, literalmente, como muitos fizeram, que seja, mas que seja abençoado. Então, que possamos escolher sempre agradar a Deus. Não pense que é impossível agradar a Deus. É possível sim agradar a Deus. Isso é fruto de nossas escolhas, sabendo que isso trará bênção sobre as nossas vidas. Amém? Então, cada vez agora que você ouvir o nome de Caim e de Abel, pense nisso. Não foi só uma história lá na Bíblia que ficou em branco, mas aquilo lá foram fruto das escolhas deles. E o que aconteceu com cada um foi a consequência que veio fruto dessas escolhas e do juízo de Deus sobre eles. Que nós possamos escolher, então, servir a Deus com interesse de coração. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Obrigado, Deus, porque em primeiro lugar, Pai, o Senhor nos dá a tua salvação, Pai. E em segundo lugar, Pai, o Senhor nos dá capacidade, Pai, a condição de poder escolher o Senhor, Pai, de servir o Senhor, Pai, com as nossas vidas, ó Pai. Deus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, cada dia, Pai, nos ajude, ó Pai, a escolher certo, ó Pai, a agradar o Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Sabedores, ó Pai, que as consequências, ó Pai, de exclusividade e consequências, ó Pai, serão nossas escolhas, ó Pai, a nossa responsabilidade. Pai, nos ajude, ó Pai, a escolher o Senhor cada dia, em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos encerrados, que Deus nos abençoe.